Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce e hoje nós vamos tratar sobre o pensamento de um autor extremamente importante no pensamento sociológico. Antes de tudo, é importante dizer que, goste ou não de Karl Marx, seja ou não marxista, é impossível deixar de reconhecer sua contribuição teórica para o debate da sociologia, inclusive sendo produto de seu pensamento uma linha teórica da sociologia conhecida como materialismo histórico, né? A sociologia ela é formada em várias linhas teóricas. Uma delas é a de Karl Marx, o pensamento de Karl Marx. Ele é considerado também um dos fundadores da sociologia, certo? Não tanto quanto Comte e Durkheim, mas é sim um dos fundadores da sociologia. Contribuiu para o pensamento sociológico. E o pensamento do Karl Marx, ele é extremamente amplo, certo? Então, nós não vamos tratar na sua integralidade sobre o pensamento do Karl Marx. Nós vamos tratar no vídeo de hoje a questão do conceito de classes sociais, certo? Nós só vamos focar na questão de classes sociais. O Karl Marx, ele nasceu na Alemanha em 1818. Ele viveu entre 1818 e 1883, ou seja, ele viveu numa Europa em constante transformação e viveu grande parte da sua vida na Inglaterra. Ele estudou em um mundo já fortemente impactado pela Revolução Industrial, certo? E viveu em uma realidade extremamente impactada pela Revolução Francesa, certo? Ou, melhor dizendo, o contrário. Ele estudou, certo, numa realidade extremamente impactada pela Revolução Francesa e viveu em uma realidade extremamente impactada pela Revolução Industrial. Tanto é que ele passou a maior parte de sua vida na Inglaterra, né? Ele nasce na Alemanha, faz os seus estudos na Alemanha, inclusive doutorando-se sobre Epicuro, lá aos 23 anos, e aí, por divergências que ele tinha com as pessoas ali na Renânia, na Alemanha, terra natal dele, ele se muda, vai para a França, vai para a Bélgica, até se estabelecer definitivamente na Inglaterra com a ajuda do seu colega, o Frederick Engels. E a Revolução Industrial Inglesa, nos séculos XVIII, mas que estava muito acelerada no século XIX, ela fazia da Inglaterra um local privilegiado para o Karl Marx ele realizar os seus estudos sobre o desenvolvimento econômico do sistema capitalista. E o Marx, ele já nos manuscritos econômicos e filosóficos, nos seus primeiros escritos, né, os seus chamados escritos de juventude, ele focava no conceito de classe social. Eu sei que tem toda uma discussão lá nos manuscritos sobre o conceito de acumulação primitiva, nós não vamos focar muito nisso, né? Mas ele calcava o seu pensamento já ali na questão do conceito de classe social. E a classe social, na visão do Marx, ali, você dependendo de leituras que ele fez sobre o conceito de classe social, a classe social ela pode ser entendida como um grupo de pessoas que possuem em comum a mesma situação econômica. Em que sentido a mesma situação econômica na visão de Karl Marx? Se você possui os meios de produção, certo? Se você é dono dos meios de produção, dono do capital, você pertence a uma classe. E quem não possui os meios de produção, quem não é dono dos meios de produção, só é dono da sua força de trabalho, esse indivíduo ele pertence a outra classe social. Ou seja, a sua classe social ela não é mais, segundo Marx, definida mormente pela sua origem, mas sim pela sua condição econômica no momento, ou seja, condição de vida e acesso ao que ele chamava de meios de produção. Por que isso? Porque para Karl Marx a sociedade ela estava basicamente dividida em duas classes,
certo? A classe burguesa, a burguesia que veio se consolidando historicamente desde o fim da Idade Média, ali na questão dos burgos, ela veio se consolidando. Com a Revolução Francesa, a burguesia ela se consolida ainda mais como a classe dominante, tanto econômica quanto politicamente, e a outra classe era o proletário. Primeiro vamos focar na questão da burguesia. O Marx dizia que a burguesia ela era a detentora dos meios de produção, certo? E após a Revolução Francesa, ela se torna também a detentora do poder político. Ou seja, primeiro a burguesia conseguiu o domínio econômico, a Revolução Industrial ajudou bastante nesse processo, certo? Para abolir a Revolução Francesa, lembrando, alunos, que a Revolução, os desdobramentos da Revolução Francesa, melhor dizendo, eles iniciaram um processo acelerado de abolição dos privilégios de casta, dos privilégios de nobreza, entre nobreza, clero, que a sociedade estava dividida assim antes da Revolução Industrial. Então, o Karl Marx disse, o indivíduo que ele detém o meio de produção, certo? Ele pertence à classe burguesa. E aí ele colocava nesse bojo da classe burguesa os patrões, os fazendeiros, os banqueiros, os donos das grandes fortunas e do poder político. Hoje em dia, alunos, parece óbvio que o indivíduo que ele tem dinheiro, ele passa a também dominar o poder político. Mas antes da Revolução Francesa não era bem assim. Você tinha a figura do nobre, mesmo que o nobre não tivesse um tostão furado, se ele fosse detentor de um título de nobreza ou seus antepassados fossem pertencentes a uma longa linhagem de pessoas nobreza, de pessoas nobres, ele já tinha uma certa relevância na maioria das sociedades europeias. E as monarquias absolutistas, elas eram estruturadas por meio desse sustentáculo. Então, o Marx analisou que a sociedade industrial, aquela que ele viveu do século XIX, ela já estava moldada, ou já estava assentada sobre a nova condição da burguesia como classe dominante. E, por outro lado, você tinha o proletariado, que são os trabalhadores que vivem da venda da sua força de trabalho. Esse termo proletariado, ele vem de prole, né? Ou seja, que você só tem a sua prole, certo? Isso daí é um termo que remonta à Roma antiga, mas no século XIX, que foi o tempo que o Karl Marx viveu, o proletariado era o indivíduo que ele vivia da venda da sua força de trabalho. Como ele não era detentor dos meios de produção, ele tinha que submeter ao trabalho, certo, para alguém que detesse esse meio de produção. E o proletariado, como eles não possuem o capital, certo? Eles não possuem o poder econômico, também não possuía o poder político. E aí eles viviam do seu salário trocado com o patrão. O patrão, no caso, o burguês. Ou seja, é proletário, naquele momento histórico, até hoje, essa também é uma realidade, a maioria das pessoas. Por exemplo, nós que não detemos os meios de produção, nós somos considerados proletários. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, a sociedade europeia daquele período histórico tão estudada pelo Karl Marx, ela estava dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. Entretanto, essas classes, elas não viviam harmonicamente, tá? Tanto é que o Marx, ele criou o conceito de luta de classes. Esse conceito de luta de classes, deixa eu colocar um pouco mais aqui para facilitar a visão de vocês. Esse conceito de luta de classes, ele, segundo o Karl Marx, é o que orienta a história, orienta os acontecimentos políticos ao longo da história, o que orientou os acontecimentos políticos ao longo da história. Por quê, pessoal? Sempre uma análise marxista ela vai submeter os acontecimentos políticos aos acontecimentos econômicos. Uma análise marxista ela tem que sempre privilegiar os acontecimentos políticos, porque na visão marxista são os acontecimentos políticos que definem os acontecimentos econômicos, são os que definem os acontecimentos políticos.
ou seja, os acontecimentos econômicos eles ocorrem e aí as mudanças políticas ocorrem no bojo ou na esteira dos acontecimentos econômicos. E aí o Marx falava que essa luta de classes, no momento em que ele viveu, ocorria entre a burguesia e o proletariado, entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E o Marx ele falava que a luta de classes ela orientou as mudanças sociais e as revoluções econômicas havidas ao longo da história da humanidade. Por isso é que ele dizia que a história da humanidade pode ser explicada como a história da luta de classes. Só para fazer um adendo no pensamento marxista, o Marx ele não via o conflito de classe como algo ruim, tá? Ele enxergava o conflito de classes como algo bom, porque esse conflito de classes aceleraria as contradições do sistema capitalista, certo? Contradições essas produzidas pelo próprio capital, que levaria num futuro próximo, ele não disse quando, mas no futuro próximo, a destruição do próprio sistema capitalista. E aí a burguesia deixaria de ser, na visão de Marx, a classe dominante, ela seria destruída e suplantada pelo proletariado. Isso não ocorreu. Entretanto, na análise marxista, muito bem explicada, ele explicou o sistema capitalista do momento histórico em que ele viveu como nenhum outro autor ou sociólogo foi capaz de fazer no mesmo período histórico. Ou seja, ele compreendeu muito bem as entranhas do sistema capitalista e como havia funcionado essa luta de classes ao longo da história da humanidade. E, em linhas gerais, o Marx disse isso, tirando o entendimento sobre isso já é um entendimento do professor sobre isso, ele dizia que a história da humanidade ela era a história daqueles que têm e daqueles que não têm, certo? Aqueles que não têm lutando para ter e aqueles que têm lutando para manter a sua posição dominante na sociedade, razão pela qual ele explicou muitas das guerras e revoluções que houveram ao longo da história da humanidade. Portanto, a luta de classes é um conceito fundamental, certo, para entender o pensamento marxista. É fato, como eu disse no começo do vídeo, o pensamento marxista ele é muito amplo, mas por enquanto agora nós vamos focar no conceito de classe social. Para Marx existia duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, e o que movia os acontecimentos econômicos e os acontecimentos políticos era a luta de classes. Assim, ele viveu em um momento em que o operariado europeu estava se reorganizando, ou se organizando, certo, para reivindicar melhores condições de trabalho. Lembre-se que no começo do século XVIII, né, o período em que o Marx cresceu, fez boa parte dos seus estudos, certo? Trabalhava-se cerca de 14 horas por dia. A Revolução Industrial ela não foi assim feita sob medida para o proletariado urbano, certo? Ocorreu o quê? Ocorreu na Europa mudanças muito bruscas, certo? Um processo de urbanização muito brusco, muita gente foi expulsa de suas terras, tiveram que ir para as cidades trabalhar nas fábricas e as condições de trabalho elas não eram nada boas. Trabalhava-se cerca de 14 horas por dia no começo da Revolução Industrial. Muitas mulheres trabalhavam até ali a véspera de dar o parto, ou depois que davam a luz voltavam-se ao trabalho, ou seja, as condições eram as piores possíveis. Tanto é que o governo inglês, em 1832, instituiu a Lei dos Pobres, certo, para atenuar a situação. Eu só estou falando isso para que vocês entendessem o contexto ao qual o Marx estava submetido e fazendo as suas reflexões, ou seja, o momento histórico em que ele viveu impactou fortemente no seu pensamento e na construção da sua leitura sobre aquele mundo, certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.